Otávio, bom dia. Bom dia, Ricardo Carman. Otávio Donassi. Hoje é dia 15 de março de 2021. Faz Pelo tempo. amor de Deus, faz tempo. Amém. Otávio, nós estamos aqui hoje para conversar sobre as expedições experimentais multimídia. Lembra? Acho que sim. Acho que sim. Faz tanto tempo, né? Já faz Faz o tempo. quê? Ó, 30 anos. a primeira delas, que foi a famosa viagem ao centro da Terra, Opa, a gente estreou, Otávio, em novembro de 1992 e terminou nossa. em março, final de fevereiro de 1993. Faz tempo. Faz tempo. E a gente acreditava que não ia durar tanto tempo, né? Acho que foi. Nem sabia que ia virar uma temporada. Eu pensava que ia virar uma temporada de uma É. coisa que era difícil de fazer uma temporada naquela época. Daquele jeito, né? Do jeito Otávio, que a gente inventou. você sabe que depois que, assim, de uma semana ou duas que a gente estava em cartaz, a gente começou a fazer de terça a domingo, 2 vezes por dia. Você lembra disso? Era uma pauleira incrível. Isso. Uma coisa impossível de fazer um dia, a gente fazia temporada. Então, mas espera um pouco, tem gente que não sabe o que é uma expedição experimental multimídia, Sério? sério. Então, é por isso que a gente está aqui. Então, assim, essa primeira expedição que inaugurou o nome, inclusive, né? Depois eu vou te perguntar por que é esse nome, tá? Mas, assim, ah, essa expedição, ela aconteceu no túnel abandonado, na época, sob o Rio Pinheiros, que hoje é o Ayrton Senna, é o complexo Ayrton Senna, aqueles túneis, tem o Ayrton Senna e o Jânio Não, Quadros. e o Jânio Quadros. Aquele túnel era o túnel Jânio Quadros. O túnel de Jânio Quadros, exatamente. Eu lembro Então, porque a gente fez um audiovisual sobre isso, né? é, Dentro do espetáculo. dentro do espetáculo. Mas a história é a seguinte, o Jânio Quadros, na época, ele perfurou esse túnel que ligava o Morumbi com o Ibirapuera aqui, né, ao lado de cá. É, E quando acabou o mandato dele e a Erundina se elegeu, acho que foi o primeiro governo do PT em São Paulo, com a Luísa Erundina. E a com a secretária Marilena de Chauí Cultura, na secretaria. É a grande Marilena Chauí. Chauí, grande Marilena Chauí na Secretaria de Cultura, que acabou nos dando o túnel, né, para a gente fazer a nossa experiência. Então, mas na época havia uma polêmica muito grande, porque ah, a gestão do PT. Eu entendia que era que não era o Jânio, era o Maluf que tinha furado Não, aquele não, túnel. não, não, não. Primeiro foi o Foi Jânio que O furou. Jânio furou e o Maluf continuou. Depois, mas espera um pouco, você está editando 4 anos. Então, o Tá. Jânio furou, daí a gestão da Erundina achou que não era uma obra prioritária para a cidade e É. paralisou as obras. E as obras ficaram paralisadas lá eh, por 4 anos, pela gestão inteira. E daí criou-se uma polêmica muito grande em torno desse túnel. Então todo mundo comentava esse túnel, que ele estava perfurado, daí dizia-se que ele tinha uma parede no meio e foi, sei lá, parcialmente enterrado. Tinha toda uma história. E o fato que era um desses mitos urbanos e que ninguém sabia ao certo o que acontecia. E na época, a gente vivia junto, né? Porque eu conheci o Otávio em 1989 por ocasião daquele espetáculo que a gente fez com o Marcelo Rubens Paiva, chamado 525 linhas, 525 linhas. que era uma Lá, lá, expedição lá, lá, multimídia. lá eu apresentei tinha acabado de mexer com uma linguagem, tinha apresentado na Bienal, né? É, é. Um vídeo vivo, que era uma imagem que saía na tela. Aí o Ricardo gostou disso, etc. Eu falei, bom, é a cara do espetáculo. Aí a gente se encontrou para fazer isso, basicamente para fazer essa parte multimídia. E Então, aí a era. gente começou a conversar de tudo.
E o espetáculo virou de ponta cabeça, virou outra coisa, né? O A gente acabou Marcelo, começando, fazendo junto. O Marcelo, Ma- coitado, eu nem via ele. não, ele tinha ido para a Rússia, porque ele foi convidado para dar uma palestra lá, eu não sei, União Soviética na época ainda, né? E 89, não, já tinha caído o muro, né? Então, enquanto isso a gente ficou fazendo tanta brainstorm em cima que acabou mudando bastante espetáculo. Mas a A questão, ideia de mexer no texto era sempre normal, mexer no texto. Mexer Otávio, em tudo, né? mas a gente se encontrou nessa. Era uma peça multimídia e tal. A gente se encontrou lá e nunca mais desgrudou, né? A gente virou grandes amigos aí. E onde a gente se encontrava, ou quando a gente se encontrava, a gente estava sempre criando, fazendo brainstorm em cima das nossas ideias todas, né? De todas as maluquices que tinha na cabeça. Então, Elas iam e vinham de tudo quanto é lado. a gente era automático, era uma coisa muito espontânea nossa, né? E É, daí, nessa ocasião, eu estava lendo esse livro chamado Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, porque eu estava interessado nesses livros de aventura e tal, para adaptar, e principalmente livros assim muito antigos, com esses mitos antigos. Não é o caso do Viagem ao Centro da Terra, mas a história é bem interessante. E, a gente e sempre, todo mundo acha que viaja sendo da Terra. Tinha lá o Isaac Knudsen, tinha lá o vulcão, não sei o que lá. Eu falava, engraçado, não tinha não. Era um motivo só para a gente fazer o espetáculo. Eu acho que o túnel ajudou muito a ser no centro da Terra, mas eu acho que pouca coisa era do centro da Terra original. O sim, Júlio do Verne ia Júlio Verne ficar, não o tinha Júlio nada. Verne ia ficar muito chateado, tadinho. Ele ia Não, falar, ué, praticamente que é tinha isso? o nome, né? Praticamente a É, viagem que interessava. Mas aí a gente estava conversando, isso até lá em casa, num desses papos infindáveis que a gente tinha, e daí eu falei, preciso desse livro e tal, e imediatamente a gente começou a falar de onde poderia montar, etc. E na época, eu tinha muita essa preocupação eu sou arquiteto, né? Você lembra disso? E urbanista, eu tinha isso é na cabeça. verdade. Olha só. E eu tinha essa coisa das sucatas urbanas, porque São Paulo produzia um montão de obra e depois as obras eram paralisadas porque mudava de governo, sei lá o que acontecia, e tinha um montão de Sim, coisas sim. chamadas de sucatas urbanas, ou prédios que eram lacrados por questões de herança, não sei. E tinha muito desses equipamentos urbanos abandonados em São Paulo, e eu chamava de sucata urbana. E É um conceito bem de arquiteto, né? Eu me lembro que o pessoal de arquitetura tinha umas palavras muito engraçadas para falar da cidade, falar de cicatrizes urbanas pelas é, avenidas. E aí a palavra sucata urbana, eu gostei da metáfora, entendeu? e era Gostei. verdade. Então, mas tendo isso na cabeça, a gente estava debatendo, e daí, nesse dia específico, nesses papos acalorosos que a gente tinha, surgiu a ideia de fazer o Viagem ao Centro da Terra, aonde? Dentro do túnel da Erundina. Dentro desse O túnel túnel abandonado. polêmico, no centro da polêmica de São Paulo. E daí, eu falei assim, legal, pô, vamos fazer. Daí você, quê? Vamos fazer já, vamos pegar o carro, vamos lá já. Lembra disso, não? Eu lembro Sim, muito bem. a partir do momento em que você me contou que existia isso daí, É, eu tive uma, como é que é? Um monte de coisa já veio na cabeça, porque era assim que a gente fazia brainstorm. As coisas vinham é, na cabeça e falavam assim, puxa, seria muito legal. Só que era uma coisa, para mim, completamente impossível. Quando ai, você falou que era, de algum modo, seria legal, né? Era uma coisa que estava abandonada, etc. Tal, eu me lembro que tinha o raciocínio de que você estava bem ligado a todas as coisas urbanas mesmo. Para mim era tudo impossível. mas, Tipo assim, eu vinha do teatro, que o teatro tinha dono. O dono do teatro é que falava assim: imagina, você quer fazer o quê? Não pode. Então eu nunca poderia pensar em possuir um pedaço da cidade. Quando você falou que então. achava que era legal, Então, mas é assim, primeiro eu só queria que eu falei assim, espirrar é fora. loucura, né? Eu queria espirrar fora do teatro, não conseguia ficar dentro daquelas quatro paredes lá. Para mim tinha que ser uma coisa fora do teatro e participativa. Queria muito que essa coisa da participação, que é o que a gente vai falar, que quando chegar naquela coisa do conceito que virou depois o conceito do público herói. O público é aquele cara que vive a experiência
e o espetáculo, sei lá, a aventura é não feita assistir. para o público, né? Ele não vai assistir, não é passivo, ele é ativo, quer Ele dizer, não é espectador que é ele é, espectare, ele é participador. exatamente, ele é o protagonista praticamente. Sem ele não tem show, né? Mas aí, deixa eu não me perder aqui. A gente foi. Ah, então, estava falando dessa. Ah, então. Não, Como é porque que foi essa para ir lá, ideia. né? Não, mas essa ideia de utilizar um pedaço da cidade, afinal, era uma maneira de democratizar o espaço urbano também, porque é nosso. Nós moramos na Sim, cidade, é um espaço da municipalidade. Então, eu também tinha isso na cabeça de se a gente conseguisse franquear isso ao público, ia ser uma coisa muito interessante. Mas o fato que a gente pegou o carro e a gente foi correndo, a gente nem sabia onde era. Eu não tinha endereço, nem você, nem eu, e não tinha o Waze nem Google Maps na época, né? A gente tinha que ir na raça, né? Procurando. Não tinha tinha nem só um guia celular. da cidade. E não tinha celular, hein? Não, a gente ainda se telefonava, mas se telefonava sempre, né? É. Tinha essa também. E daí, deixa eu pegar um negócio aqui. Otávio, daí aconteceu o seguinte. Enfim, eu tenho que resumir um pouco a história. A gente achou o local, que era lá na Juscelino Kubitschek, e tinha aquele parque enorme do lado, não sei se virou Parque do Povo, não sei o que é. Era É, acho que é, era. Lá na não foi lá. Juscelino com a Marginal Eu e não lembro. Eu perto da só me lembro de um Iguatemi. prédio que tinha na esquina, que também era uma sucata urbana, um prédio. Perto entre a Cidade Jardim e a Juscelino, né? Bom, daí a gente parou o carro num clube de bote que tinha lá e a gente falou: podemos parar aqui um pouquinho? O cara tinha um vigia lá, não, tudo bem, onde vocês vão? A gente vai no túnel, onde que é a entrada? O cara, vocês são do túnel lá? Sim, senhor, olha, tem um montão de carta aqui Vocês para são você engenheiros? entregar. Vocês são engenheiro, lembra disso? Lembro. Daí, A no gente instante, gostava disso. então, mas no instante que esse vigia nos deu essas cartas dos Aproveita e engenheiros, entrega para eles. eu disse, vai dar certo. Eu tive Sim, sim. um insight assim, disse, vai dar certo, porque era um sinal dos deuses, né? E daí, a gente com essas Eu cartas, acredito muito, não nos deuses, mas acredito muito que tem esses, me chama, sincronicidade. sincronicidades. Eu acredito, sim. Eu acho que teve muito Não, teve nesse muito. trabalho. Foi muito legal. Daí, a gente com essas cartas, a gente chegou lá, achou uma portaria e tinha o vigia, o guardinha lá com É. capacete, tudo, lembra? E Eu me daí, lembro dele perguntar, dele querer brecar a gente, ele falou assim, não, peraí. Ele falou, ih, acabou. não, mas você Aí está ele falou assim, adiantando a história. não pode entrar sem o capacete. Lembra? Lembra ou se lembra disso? Aí a gente falou assim, ah, o capacete, é lógico. Não, mas um pouco antes, quando a gente chegou para entrar, a gente falou assim, eu peguei os nomes dos caras que estavam escritos, engenheiro fulano, não sei o quê, a gente falou, Na engenheiro carta. fulano, não sei o quê, quero falar com o engenheiro fulano, nós somos a convidada, viemos aqui, mandei eles, vocês são da prefeitura? Somos, sim, precisamos falar com o engenheiro fulano de tal, Vamos inspecionar. E o cara, sim senhor, pode entrar. Daí deixou as cartas e fomos andando. Daí aconteceu isso que você falou. Lá adiante, o cara, ei, para aí. Daí te Ah, gelou, né? Pronto, descobriram. Descobriram. Daí virou e falou, não pode até ser capacete. Mas enfim, daí a gente entrou no túnel e para surpresa nossa, o túnel não estava inundado com água, não estava interrompido com parede, não estava nada. Ele estava lindo, maravilhoso, ele era sequinho, estava Iluminado. super iluminado, todo transitável, era uma beleza o túnel. Ele estava mais um pouquinho de obra, ele ficaria pronto, mas ele ainda era uma caverna. Ele não tinha pista de rolamento nem nada, né? E era uma coisa linda, o túnel, a gente ficou maravilhado, né? E Eu me lembro. lembra? Me lembro muito bem desse primeiro momento, né? Foi um momento muito especial para a gente, olhar para ele e ter uma epifania assim, de falar, nossa, gente, eu pelo menos naquele momento eu falei assim, nossa, isso aqui é um lugar especial. Ele é realmente aquela coisa que diziam do teatro, que parecia uma coisa sagrada, parecia uma coisa, sabe, uma entidade quase. Teve um momento aí que deu o clique na cabeça de que ali era o lugar certo e iria acontecer uma coisa muito importante. Eu acho que
esse momento foi um momento de que a gente entrou em processo, que eu chamo. Entrou É, no processo de saímos daquilo tudo que tinha a ver com o teatro e entramos num processo de trabalhar, de pensar no espaço, que era naquilo. outra coisa, né? Que era Isso que outra coisa que não é era o mais, site não tinha specific. mais. É o tal do É, site specific, né? É fazer. mais tarde a gente veio com esse raciocínio de que mais tarde teorizando as coisas, né? É. A gente falava assim, bom, isso aí com certeza é um tipo de espetáculo em site específico, ou uma obra de arte de site específico. E que isso tinha em artes plásticas, tinha em outras áreas também. Mas no teatro nem Eu sonhava, isso usava, ainda não existia nada disso. Porque o é, livro. Depois a gente parece que virou uma coisa chamada teatro pós-dramático, talvez. Não sei como. é Como vai. engraçado que depois de Mas feito, foi. né, ele começou a Não, ganhar não, mas nomes. esse não, não, foi só depois, uns 7, 8 anos depois, que aquele alemão, que é um nome difícil de falar, ele fez esse livro sobre teatro pós-dramático, né? Eu tenho até aí o livro. Eu sempre acho legal esse negócio de que eu sempre acreditei nisso, né? Que arte primeiro você faz, depois você teoriza. A ideia de você fazer antes tudo é uma coisa que me incomodava um pouco. Acho que é por isso que eu fui para performance. Na época e já estava nessa, etc. Tal, era esse conceito de que era mais legal fazer primeiro e de teorizar depois, se quiser. Mas a arte não depende dessa teoria, ela depende de Bom, fazer, mas de fazer mesmo. fato a gente tava, não estava nessa aí, não tinha nem nenhum uma conceituação na cabeça, a gente queria fazer aquele negócio acontecer, né? Porque a gente estava Fazer o que aquilo que a gente não sabia o que, que era, o que, que vai dar. mas era muito estimulante, né? A gente estava excitadíssimo com a ideia, Esse tanto. porque é um espaço inacreditável. E daí a gente caminhando, que a gente tinha conseguido burlar lá a entrada e descendo no túnel, caminhando lá assim, meio guerrilheiro, sorrateiro, foi uma coisa linda, assim, emocionante É, mesmo. Daí chegou no meio do caminho e o túnel tinha 1 quilômetro, quase 1 quilômetro, era 800 e quase quase, né? 800, 900, quase assim. É. E daí eu parei, não me lembro bem, eu parei no meio do túnel, meio que tive um momento de crítica, assim, uma pausa de reflexão crítica, e daí eu sentei lá no murinho lá e falei, Otávio, não dá, é muita areia pro meu caminhãozinho, é muito grande esse negócio, né? Lembra disso? Lembro, a ideia, por exemplo, de que se você pensa que para produzir uma peça de teatro num palco é uma produção já absurda, que você trabalha 2, 3 anos às vezes, parar num lugar que era daquele tamanho, do jeito que ele se mostrava para gente, É, teatralizar, ou não digo teatralizar, mas transformar aquilo num espetáculo, porque o conceito era esse, é. era uma coisa absurda em matéria de pensar produção. É como você fala, pensar no filho ainda na barriga, falando assim, eu vou ter que pagar a escola, vou ter que fazer. Meu Faculdade. Deus do céu, como é que eu vou resolver? Os problemas todos, me chama, caiu a ficha, né? De Caiu. repente. Caiu, Mas eu para mim sentei. é engraçado que para mim era falar assim, não, acho que não, eu acho que, sei lá, Mas você eu nem se acho que abalou, Otávio. Você não se nada. Eu falei assim, abalava. para mim era possível, Você era fala, tudo não, possível. vamos lá, vamos lá. Eu estava preocupado e você acha, não, maravilhoso, que isso, ainda dá um jeito. Se não dá de um Vamos jeito, dá fazer, é de lógico. outro. E você Não dava super. para você interromper o trabalho, sabe? Era uma transa que você não podia parar no meio. A ideia É, de você parar e falar assim, pensar assim, mas e as consequências? Eu vou falar assim, vai pô, broxar. que se dane Não, mas as isso não consequências. durou muito tempo, porque depois o entusiasmo retomou, né? E a gente continuou andando mais o restante do túnel para ver onde ia dar, porque a gente não é a primeira vez que a gente estava se aventurando naquela caverna pós-moderna, né? De concreto no meio da Ah, cidade. E os daí, nomes eram todos lindos. lindo. Enfim, daí a gente chegou até o final do túnel, que era maravilhoso, era incrível, e daí a gente tinha que voltar para fotografar. Daí a gente voltou pela mesma portaria, avisou lá o vigia, falou: olha, tudo certo aqui, a gente vai voltar amanhã para tirar para fazer mais uma vistoria e depois está tudo certo. E daí no dia seguinte a gente voltou, o mesmo vigia, tudo bem, sim senhor, só que com máquina fotográfica. E daí a gente fotografou o túnel inteiro e com esse As material fotos ficaram muito bonitas. muito É legais. incrível porque era um preto e branco, né? Até E
E elas eram absolutamente... daria para fazer... Aliás, deu, né? No Dá para ver fotógrafo aí, ó. famoso. Ah, Tá invertida, mas essa é a foto. então, é a foto original porque tinha essa placa. Tinha Essa e placa tirou, original. tava lá, exatamente lá. A gente parou e tirou a foto no automático da câmera, claro, né? Mas olha, Sim, gente, sim. aí. Então, Esse mas era o túnel e é exatamente isso. Essa foto foi tirada no local naquele dia, no segundo dia que a gente esteve lá. Olha a dimensão. Exatamente. Ele tinha Exatamente. 8 metros de altura e nessa seção era mais ou menos 8 por 8, As baias, né? o diâmetro era 8, e tinha um que tinha, né, 12, 12, 14 metros de altura, sei lá, é enorme. Eram umas baias centrais, tinham duas, né? É. E de verdade mesmo, tinha o... Como é que é? Tinha o raciocínio de que, quando eu olhei com olhos de artista plástico. Então, a beleza estética dele, com aquelas manchas todas, fazendo o desenho todo das curvas, aquilo me encantou como trabalho plástico. Tipo assim, nossa, daria para expor isso, entendeu? Qualquer foto bem feita, ou qualquer foto praticamente, ficava uma coisa incrível. E a ideia de falar assim, nossa, isso aqui é uma coisa que é bonita assim. Mas aí descobrimos uma coisa nova. Não, mas ainda não. Pera aí, ainda não discutimos. Porque o túnel era selvagem, ele era, não era manso. Ele tinha que ser domesticado. E porque assim, imagine um quilômetro de extensão, como que a gente vai preencher um quilômetro de extensão do quê? Cenografia? Cenografia, ele era não tinha esse conceito, a gente começou a O site abandonar. específico, ele É, tem essa coisa, o site específico. Ele é ele é o ele é que uma coisa é. que é predominante. Ele é o que é e o que é que faz com que o E, assunto exista. Então, é como se ele dissesse para a gente, quando eu olhei para o túnel, é como se ele dissesse para a gente o que ele quer. Eu, pelo menos como cenógrafo, ou como coisa que pensa eu visual, tive ele que aula. respondia para mim. O que precisa? Aqui tem uma mancha, aqui tem um buraco, aqui tem sabe, uma profundidade, aqui tem um tanto de coisa. Tudo que tinha lá dentro, ele entrou dentro da gente como se falasse assim, é por aqui que tem que andar um espetáculo. Esse roteiro que é dado pelo próprio espaço é uma característica do site específico, só que em geral ele é um lugar. Ele não é um quilômetro, ele é um lugar em geral. As pessoas fazem num lugar que é assim, fazem numa pedreira, fazem numa casa, fazem num castelo, fazem em um lugar. E de repente a gente tinha uma coisa contínua. Isso Então, daí e entrou isso no me lembra um processo. pouco uma história. Quer dizer, eu tive aula assisti uma palestra com o Sérgio Ferro, que ele é um grande arquiteto e um pintor, artista plástico. Ele morava na França, não sei se ainda está vivo, e era um cara incrível. E numa das palestras dele lá na FAO, Faculdade de Arquitetura da USP, aí, onde eu estudava, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que a obra de arte nasce do conflito entre o artista e a matéria, objeto da obra, Com entendeu? certeza. Esse É conflito uma dialético. relação. É um conflito dialético. Então, e nada mais claro do que isso, exemplificando isso que você está dizendo, né? Porque a gente tinha o site específico, aquela matéria bruta, que era aquele túnel, e o nosso conflito, nossa luta com o túnel virou esse espetáculo Viagem ao Centro da Terra. Então, Eu acho que foi mais uma colaboração, porque eu não via o túnel como uma coisa a ser dominada, eu via como um parceiro. Era muito engraçado. mas um parceiro Não, selvagem, né? eu sei, mas é Parceiro aquele selvagem. raciocínio de que é como se você tivesse um circo e tivesse sei lá, um leão, vai. Então, o teu trabalho era justamente uma parceria, mas era uma parceria de Harmônica. luta, né? É. É uma parceria de embate. Só que era assim, desse embate é que saía o espetáculo. Então, mas Ou você seja, lembra que a gente não lutava contra o túnel, a gente lutava assim a favor das coisas dele para resolver o nosso problema. A gente a gente era um tentava apaixonado resolver. pelo túnel, né? Ele que falava assim, olha, eu tenho, um quilômetro. Você não pode mudar isso. Então falou, bom, Então, então como é que a gente preenche um quilômetro? A gente não falou assim, vamos pegar um pedacinho dele só, que já aconteceu não. depois. Não, vamos fazer ele inteiro. Ele tem assim, não, vamos fechar esse canto para ficar assim. Não, vamos usar ele inteiro, do jeito que ele é.
e Então, vamos mas esse explorar que era isso tecnicamente. o conflito dialético, né? É a gente querer e ter essas dificuldades do tamanho. Eu lembro que. É uma ida e volta. A gente falava assim, o que a gente quer? A gente quer aquilo que ele está dando. Então, Se mas ele você deu lembra. esse passo, a gente fala assim, bom, a gente desse espaço vai fazer isso. Aí vinha todas as coisas que Você você lembra? fez, o que você leu, o que você tinha anotado, as cenas por cenas. De repente aí começou a ter os processos de fazer, como botar as ideias no espaço. E o espaço falava assim, essa ideia tem que ser colocada desse jeito. Não, e Ou ele pelo menos também eu via dava assim, ideia. né? Era um processo de ida e É, volta. eu Mas você sentia como lembra? um parceiro. Deixa eu te falar. Você lembra que eu lembro disso muito bem. Para a gente pendurar um refletor no teto, que no teatro é muito fácil, você pega uma escala e sobe no rudimento e É, coloca. O teto tinha 8 metros, 8 metros, 2 andares são 6 metros, então era mais do que 2 andares de um prédio. A gente tinha que não tinha nem escada para subir, precisava de andaime para pôr uma lâmpada lá em cima. Então qualquer instalação dava um trabalho enorme e depois o fio tinha que descer. Olha, a gente comprou 2.000 metros de fio no final da história para fazer as ligações lá. 2 quilômetros de fio elétrico, né? Mas a gente continuando dentro do túnel, depois que a gente saiu dessa segunda visita, a gente começou a correr, nessa parte até ficou mais comigo, de correr atrás de conseguir o túnel, né? E daí que é, eu tive parceiros assim incríveis nessa jornada, pessoas que eu sou eternamente agradecido, que é o Nabil Bonduki, que na época ele trabalhava na EMURB, ele estudou comigo lá na FAO e grande arquiteto, urbanista. Ele ainda não tinha sido vereador nem nada. E, e eu cheguei para o Nabil, que a EMURB era dona, a prefeitura era dona da obra, e estava contratada para Camargo Correia, que era a construtora que estava construindo o túnel, né? O túnel estava na responsabilidade da Camargo Correia, mas pertencia à EMURB. E eu falei com o Nabil para ele me ajudar. E, paralelamente a isso, eu falei com a Maria Rita Kel, que era grande amiga, aí, a pessoa queridíssima, que para me ajudar a conseguir isso lá dentro. Ela era muito amiga da Marilena Chauí e tal. Enfim, os dois anjos da guarda aí que viabilizaram o túnel, na verdade, né? E o isso é Nabil uma lá coisa dentro muito da. importante, porque essa parte eu realmente não tenho nenhum tipo de habilidade. Para mim, era a impossibilidade era total. Era como se eu batesse na porta de, sei lá, da prefeitura e falasse: boa tarde, é, eu não sou ninguém, dá para arrumar um túnel? Ele fala assim: não enche o saco, vai embora. Ah, não, mas eu conheci Para essas mim, na minha pessoas. cabeça, isso era impossível. Você conhecendo essas pessoas, eu não sou dessa turma. Você conhecendo essa turma, tendo acesso para ela, é que fez a viabilização, tipo assim, com os donos. Os donos do túnel, de certo modo, é você que teve Ah, o bom, mas contato, o eram os acesso. contatos, Se sim, a gente sim. não tivesse, se não tivesse isso daí também, a gente seria, sei lá, mais um cara que foi lá e falou: a gente quer, e daí? Não, E mas daí precisa conseguir. tinha esse espírito na prefeitura. Essa era a primeira vez que o PT O estava lá. momento certo. Era um É, o momento, momento meu, certo. todo mundo queria e fazer uma coisa meio revolucionária, ou totalmente revolucionária na época, porque haja vista a repercussão que teve depois, né? Isso eu ia falar mais por fim, mas era tanta novidade na época, fazer um espetáculo assim, que a gente conseguiu ficar praticamente 6 minutos de matéria no Fantástico. E o Fantástico era o maior programa de maior audiência do Brasil. Ele era nacional e era a maior audiência do Brasil. Eu não sei quantos milhões de pessoas assistiam aquilo, né? Quantas milhões de pessoas. É Então, o Bluesley, né? Agora me lembrei do Bluesley. outro, Maurício Cubrus, que é outro padrinho do Exatamente. espetáculo, pessoa queridíssima. Tem uma história sobre isso também, sobre esse momento do túnel que foi documentado, né? Que foi a época que É. eles proibiram. É uma época que todo mundo começou a ver que estava chamando muita atenção uma coisa que era meio, como é que chama? Escondida. Não podia mostrar isso, porque lá tinha uma maracutaia naquele túnel, escondida Não, nele. E não, isso daí foi uma das coisas que não queria que aparecesse. Então, de algum modo, a Camargo Correia
resolveu tentar brecar isso da gente. Só que não podia, porque a prefeitura já tinha autorizado, etc. e tal. A gente fez uma espécie de protesto, a gente ficou lá. A Camargo Corrêa resolveu fechar o túnel com a gente lá dentro. Então isso aí foi uma coisa que na época assustou. Me lembro que todo mundo ficou meio assustado, mas quer dizer, gostaram da ideia, né? Acampar no túnel, nossa, que coisa. Mas de repente isso daí foi uma coisa que na minha cabeça, eu já era publicitário, já tinha trabalhado com comunicação, essas coisas todas. Eu falei assim, gente, isso aí é ótimo, isso aí vai dar uma excelente matéria. Não, mas o É que só aconteceu, chamar, né? é Mas só é um chamar negócio. o Bruce, não foi essa? Não, foi Que mais ou menos. Mais ou aí menos. apareceu. Não, porque a gente estava. Deixa eu te falar, a gente estava já fazendo ensaio, porque daí eu consegui, a Marilena Chauí emprestou o túnel para a gente, com apoio, a autorização da EMURB, para a gente fazer o espetáculo lá dentro. Sim, agora lembrei. A gente teve uma frase que ficou muito engraçada, que era mais ou menos, a metáfora era mais ou menos assim, era como se falasse assim, porque aquilo lá era um vespeiro, todo mundo sabia que ali era um foco de Não, um eles monte de queriam construir. maracutaia. Não, ainda não, 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 ainda não era. não, eles eram uma coisa tinha uma coisa do Maluf lá na história, que eu me Não, o lembro. Maluf não entrou ainda, Otávio. Você está misturando, porque a gente está antes. O Maluf, quando terminou o mandato da Erundina, ele foi eleito depois dela. Então, Mas ele estava nesse momento, antes. não, era o Jânio Quadros, daí o Jânio virou a Erundina e a gente está no mandato da Erundina. O que aconteceu é assim, a Camargo Corrêa queria a obra, eles queriam construir, isso que eles queriam terminar a obra. E quando a gente apareceu lá a princípio, eles acharam que eles iam conseguir um dinheiro da prefeitura através da gente. Quando eles perceberam que não vinha dinheiro nenhum, e muito pelo contrário, ia um bando de malucos do ponto de vista deles, que iam colocar público lá dentro e só ia dar trabalho, responsabilidade para eles, não quiseram. Aí que começou. E eles, na surdina, assim, começaram a demolir os acessos para a gente entrar dentro Fechar o do túnel. elevador, essas coisas. Então, mas antes, porque eram 2 acessos, e os vigias todos eram amigos nossos, o pessoal, a gente tinha uma rede, todo mundo gostava da ideia, né? E quando a gente chegou numa ponta, um dia eu cheguei lá para descer, quem parava o carro num lugar e começava no outro, daí eu não conseguia descer, porque as escadas estavam interrompidas. E o rapazinho lá, o vigia, falou: olha, eles estão demolindo tudo para impedir vocês de entrarem no túnel. Daí eu, com essa informação, fui para o outro lado, rapidinho, mandei todo mundo entrar dentro do túnel, toda a nossa equipe. A gente entrou, a gente tinha autorização da prefeitura, a gente tinha contrato com a Secretaria de Cultura, que estava dando até uma verbinha lá para a gente e tal. Então não era assim, não podia ter essa truculência da época da ditadura, não podia ser. Né? É. Então, daí o que aconteceu? A gente colocou as pessoas lá dentro e daí eles trancaram em cima com cadeado, entendeu? E daí começou uma briga sem fim, porque foi no 3 dias antes, a gente tinha feito a matéria pro Jornal de São Paulo, né? Como chama? É o do meio-dia, não? Não. Era o Jornal de... tinha o nome. A memória perde. Então, Eu sei que saiu então no que era jornal. a matéria, Bom Dia São Paulo, boa tarde. Bom, era o jornal da Globo Acho que era o Jornal do Meio-Dia, não era? O Jornal da Globo. Era o dia, era de dia e à noite. Então, era o Jornal da Globo de jornalismo das notícias de São Paulo. O SPTV. SPTV, exatamente, SPTV. Isso, legal, lembrei. Ainda tem. Daí, a gente tinha feito 3 dias no domingo anterior, já captado as imagens para fazer isso, né? E justamente nesse dia que tinha saído a matéria, então estava todo no ar, todo mundo aí pegou fogo, porque era muito interessante a proposta e tal. E daí, enfim, deu maior confusão, e é uma Eu me história lembro linda. eu me Aí lembro outro momento. da câmera entrar, dela chegar lá no lugar, né, e falar assim, olha, escuta, por que está acontecendo, etc, tal, assim, e aí o cara pôs a mão na câmera. Então, E aí ele porque. falou assim, nossa, isso aí nós estamos fritos. Eu falei, nossa, isso é ótimo, porque isso é muito bom pra gente, vocês vão ver. Não, E porque o que realmente aquilo aconteceu. pegou muito mal para Camargo Corrêa,
Você deve então lembrar melhor disso, mas eu lembro assim, a Camargo Corrêa, no final das contas, a Camargo Corrêa teve que voltar atrás e dizer, não, pelo amor de Deus, Não, não foi tudo isso. bem. Olha, não, o que aconteceu Vai, mas vai, agora você, vê a não, o que versão houve, assim, que eles você lembra. achavam que a gente, porque quando o vigia, o gerente lá da obra, era um feriado ainda. Os diretores, o pessoal lá da Camargo Corrêa não estava lá. E ele achou que a gente falou com a polícia que tinha uns loucos aqui invadindo o túnel. Então a polícia chegou lá achando que a gente era, sei lá o quê, não tinha autorização e estava invadindo o túnel, né? Um, Daí o que aconteceu? Eu tinha todas as documentações do vice-presidente da Demol, eu tinha tudo cheio. Eu andava com uma maletinha cheia de autorização. Então, daí, quando a polícia viu que não era bem assim, mudou tudo. Daí foi para a delegacia, daí a mídia inteira ajudando. Eu lembro que mais um agradecimento tardio aqui à Rádio Bandeirantes, que foi assim me acudir e cuidar de mim, foi genial lá. Eles foram muito parceiros, assim, sabe? A mídia ajudou, foi muito legal. Assim, todo mundo Isso apoiando. serviu para chamar a atenção, inclusive, para o trabalho. Entendeu? Mas aí estava perdendo o Tunis. Bom, enfim, é uma polêmica grande que vale um outro capítulo da história. Eu não quero me aprofundar nisso, Otávio, porque senão a gente fica só nisso. Sim, sim, mas Mas é que eu aí, chamo isso de parte do processo também. não, Só isso. sem dúvida. Daí o que Curiosidade, aconteceu? na verdade, não é parte, é curiosidade só. A Mas é gente, que aconteceu isso. a gente saiu do túnel, mas ficaram lá dois rapazes, dois atores nossos, dormindo no túnel para marcar território e que a gente tinha autorização. E daí isso deu uma super polêmica. No final a gente teve que sair, no dia seguinte eu não ia ficar lá. E daí começou uma segunda rodada de produção, né, de guerra mesmo, para conseguir reaver o túnel, porque afinal o túnel era da prefeitura, a prefeitura autorizou, quem era aquela construtora para impedir. E foi uma boa briga, e também o pessoal, todo esse pessoal aí que estava no governo na época, né, que era a turma, esse governo do PT, todo mundo peitou e ajudou e defendeu. Foi muito bacana e a gente conseguiu voltar para lá. E daí a gente retomou o túnel, mas isso a gente perdeu muito tempo, porque era o último ano e o mandato da Erundina terminava em dezembro. E a gente só conseguiu retomar o túnel em agosto, você entendeu? Para começar a fazer todo aquele negócio de agosto até para estrear o mais rápido possível. A gente estreou em novembro, então foi praticamente agosto, né, setembro, outubro, novembro. Foram 3 meses para fazer o espetáculo, uma coisa de louco, uma coisa muito É, difícil, muito e a difícil, gente muito esperava, difícil. a expectativa era falar assim, bom, a gente vai ficar um mês, 2 meses, aí quando voltar, porque aí entrou o Maluf, quando voltar vai acabar. Era essa a expectativa da gente. Será que vai acontecer isso? Era essa o Então, problema, a e expectativa que a gente tinha tinha na época. muita. Daí, quem ajudou muito também foi a Naicle Leônidas, que topou produzir isso para a gente. Ela era uma jovem produtora na época, hoje é uma grande produtora, mas. E ela falou: vamos lá, vamos fazer. Foi assim: o túnel andou porque tinha assim, vários, como chama, gauleses, né, com poção mágica, que estavam Que compraram a dispostos a ideia, que falaram assim, comprar olha, a ideia. gente gostou. Inclusive, tem. Não era uma coisa de dinheiro, não era uma coisa não era um evento de ganhar dinheiro, era pura paixão mesmo. É, Todo mundo por paixão O mesmo. Marcos Vinícius de Arruda Camargo, que é o Colino, que ajudou muito, O a Colino, Luciana nossa, Vendramini, que também Luciana. entrou no processo, e tinha um cara na prefeitura que também ajudou demais, que era o Ives de Freitas. O Ives de Freitas e o Ronaldo Parente, eles eram os caras que também lá do Contru, que ajudaram a dar a segurança, porque, tá bom, lá pela Assembleia falou, então vamos fazer, mas tem que ter segurança. E daí a gente fez tudo como manda o figurino. Ele era rigorosamente, parecia uma obra do primeiro mundo, assim, em termos de segurança. Tinha ambulância, tinha paramédico seguindo o espetáculo. E, Otávio, tinha um cavalo dentro do espetáculo, certo? Exatamente. Essa cena do cavalo tem a ver com a videocriatura também, né? Essa cena do cavalo eu considero uma das coisas mais incríveis de ter sido feita. Tem aí uma mistura muito grande de várias coisas. Tem até você inventando com pólvora uma bomba. É, Então, eu lembro com muito carinho esse momento, inclusive porque aconteceram acidentes que foram incríveis, né?
que só poderiam acontecer dentro desse esquema. Que contando, eu acho isso legal de contar, porque o Cavaleiro do Apocalipse, né, que era uma videocriatura a cavalo, imagina. E de repente um dia, ele num movimento desse de ele cavalgar, passar no meio das pessoas, como acho que até originalmente tinha uma foice, que até tirou, porque as pessoas se borravam, né? Se encostavam na parede e ficavam apavoradas com aquilo. Era muito forte. Então tirou-se a foice. Mas no final das contas, um dia, o cavaleiro que descia aquela rampa, descia a rampa a cavalo. O cavalo tropeçou e caiu. Caiu de cara no chão. Graças a Deus o ator não se machucou, o cavalo se machucou, né? A gente teve que tratar disso, tinha que ter uma baia só para o cavalo lá em cima, que cuidava dele. Então, era uma peça de teatro que incluía um cavalo, que tinha que ser tratado no local, né? Então virou uma Não, mas pequena isso aconteceu tudo em workshop, não foi depois que estreou o espetáculo, não teve então, acidente. aconteceu isso durante o processo, concordo. E foi Mas assim, a gente tinha que guardar o cavalo, na época, lá essas redondezas só tinha terreno baldio ainda, então a gente deixava o cavalo lá e ele descia de elevador para o espetáculo. A gente teve que instalar um elevador e tal. E o cavalo era super Então, dócil, mas era... a parte toda de logística, né? Ela é linda, ela teria que ser trabalhada, tipo assim, para cada coisa que acontecia, o bastidor era muito interessante, o processo como se acontecia, como os atores se deslocavam, toda a parte que chamava-se bastidor foi reinventada, toda reinventada. Não tem nada a ver com aquilo que acontecia no teatro. Era um bastidor no escuro. Era Mas muito olha, interessante. Otávio, agora a gente estava falando lá atrás de como dominar o túnel, né? Como domesticá-lo, de certa forma, porque ele era muito grande, muito difícil. E a gente não conseguia conquistar o túnel porque era tudo, as dimensões, como estou falando, eram enormes. Então, e a gente ia lá, eu e o Otávio, periodicamente, a gente ficava andando para lá e para cá, e andando, porque era um quilômetro para Um ir e um para voltar. processo como E é que é? peripatético. Peripatético, é exatamente assim. A gente andava, eu com um bloco de desenho, o Ricardo com um bloco de notas, e a gente ficava discutindo. Era muito engraçado porque logo no começo a gente começou a fazer isso. Desde o primeiro dia, a gente entrou no túnel e falou, não, a gente é inspetores. Mas a gente começava a conversar sobre aqui podia fazer isso, aqui podia fazer aquilo. O cara olhava para a gente e falou assim, o que esses engenheiros vão querer fazer com esse túnel? Aqui você coloca quem? Fazendo o quê? Então isso Pendurado, aí né? foi uma coisa. Então eu falo assim, eu acho que o cara olhava pra gente com uma cara esquisita. Não, mas e o momento assim de virada, porque a gente era muito assim, momentos dramáticos, desalentadores, porque não tinha condição, não tinha dinheiro também para fazer. A nossa produção era mínima, 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 mínima. Não tinha dinheiro. Foi basicamente na permuta. Imagina. A gente tinha 30 empresas permutantes, para você ter uma ideia, para conseguir fazer o espetáculo. Só na base da permuta que a Nike conseguia. Mas E paixão pelo espetáculo, né? Porque o não, cara não, falou assim, sim, mas como tô é que falando. é mesmo? Ah, era bom, eu quero estar nessa. Não, Era essa a todos. ideia. Todo mundo. Era uma rede de pessoas a favor, assim, muito bonita. Isso daria um Eu quero ver capítulo. isso, eu quero ver isso pronto. A ideia contaminava todo mundo quando você chegava e propunha Exatamente. ideia às pessoas, todas as áreas, todas as áreas. Mas teve um momento que foi muito importante para realizar o espetáculo, para conseguir fazer tudo isso, que foi apagar as luzes. Porque o túnel tinha 3 caixas de energia enormes, assim, armários, era uma coisa gigante, tá? E um no começo do túnel, outro no meio, outro no final. E eu que me encarregava de desligar essas coisas, porque era assustador esses quadros. E Pô, 380 volts, é isso? e uma amperagem enorme, assim, era uma coisa grande. Sei lá, nem É sei coisa mesmo de mais. obra, né? Porque precisa muita energia. Morria. Se encostava o dedo lá, morria. Você lembra que um dia eu sempre tinha bota de borracha e tal, eu tinha uma chave de fenda que eu mexia e ela sem querer encostou não sei aonde e quase cortou a chave de fenda no meio. Eu guardei a chave de fenda há muitos anos, aí eu perdi. Mas era uma seção grossa assim, ela cortou mais da metade, quase por causa da Como se faísca tivesse que deu. feito uma solda, né? É, Perfurar, cortar com perfurou solda. mesmo, foi seríssimo. É. Mas o que aconteceu foi o seguinte, então eu conseguia desligar o primeiro quadro, mas o túnel não apagava. Daí eu desligava lá na outra ponta, o segundo quadro ele não apagava. Nunca a gente conseguia a escuridão.
Até que um dia tinha esse quadro no meio, que era o maior deles, e eu morria de medo dele, mas a gente estava lá e falou, vamos apagar, Otávio, vamos, vamos. Então eu abri o quadro e pum! Quando apagou a luz, ficou a escuridão total. Eu não sei se nós, seres urbanos aqui, não sabemos o que é uma escuridão total. Só quem é espeleólogo e entrou dentro de caverna sabe o que é isso. Você não enxerga nada. Você põe a mão no próprio rosto assim, você não enxerga nada. Não é que tem um pouquinho, Nada. nada. Era Não, um breu nada. Era espesso. o preto total que a gente nunca viu, porque a cidade sempre tem luz. E acho que a gente nunca fez espeleologia, então, que eu me lembro, nunca me lembro, né? É, eu tinha feito já, mas Nunca fiz. Eu realmente não. É uma coisa muito. É um perigo muito grande num lugar muito novo. Acho que realmente foi aquele momento em que apareceu todos os medos que tinha lá dentro. Sabe aqueles medos que vai desde as cavernas? Essa hora ele aflorou. E ele foi um motivador de criar. Tanto que falou assim: a gente olhava, é por caminho, a gente primeiro olhou o túnel e falou assim, nossa, ele é lindo. Segundo, aí ele iluminado, ele era lindo também, bonito. Então falou, ah, legal, a gente vai usar ele assim, do jeito que ele está. Aí quando apagou a luz, a gente ficou bem claro que ia ser no escuro. é, Ou mas, seja, as coisas iam mas sendo Otávio, o que que aconteceu? iluminadas, entendeu? Nunca teve assim uma luz que iluminasse o túnel, ou iluminasse tudo. Era sempre as luzes Setorizado. assim, era sempre no escuro. O escuro era como é que é? O primordial, o É. ponto primordial. E isso aí foi uma coisa que foi parte do que o túnel deu para o processo de presente. Ele tinha dado o formato, né, o fato de ser um túnel, ou seja, não tem nenhum ângulo, só tem comprimento. E de repente a segunda coisa que ele nos deu foi uma escuridão do centro da Terra. Tinha mais uma coisa que era o som, porque o som vinha de fora, o eco. os ecos, né? Que também era uma coisa que fazia com que todo o som lá de dentro tivesse um peso impossível de conhecer em outro lugar. Um som específico, vai? Sound specific. E isso daí era uma coisa que ele também nos deu. Então, esses ambiente, o ambiente todo do espetáculo, de você estar dentro do centro da Terra, ele nos deu de presente. Isso, mas, sim, Otávio, é uma viagem ao centro da Terra de verdade, como se você tivesse feito mesmo. porque Só que nós não com o fizemos. roteiro do Verne. Não, mas nós estávamos fazendo uma viagem também, uma viagem processual, porque foi tudo sendo construído Sim. no processo. A gente não tinha. Porque eu tinha até lido o livro e ainda eu vinha do teatro, essa vontade de adaptar através sabe, fazer um texto, uma dramaturgia, uma espécie de uma adaptação teatral, mas isso foi totalmente por terra, porque era impossível e nem tinha sentido. E eu nem queria, porque a gente já estava, no meu entender, naquela passagem do verbal para o icônico, né? A gente estava deixando a galáxia de Gutenberg, como diz o McLuhan lá, desse mundo centrado na palavra escrita, e a gente estava indo para onde a gente está hoje, que é um mundo centrado no audiovisual, na Na imagem, no verdade, virtual. Peraí, não é mais, não é um mundo centrado na linearidade da escrita. Então, eu estava abandonando isso, o do texto, e o túnel, ele fomentou isso, ele proporcionou isso, ele cobrou isso da gente. E Otávio, que era muito mais ligado ao visual por si, só pelas artes plásticas, também buscava esse caminho, né? Mas, eu Otávio, me deixa eu te apaixonei contar. por isso. Me Deixa eu apaixonei te por isso. Me apaixonei perguntar. por essa ideia. Deixa De eu te que lá perguntar uma dentro, coisa. só uma coisinha para completar que me ocorreu agora, é que de verdade mesmo, uma coisa é você ler num livro do Júlio Verne e na imaginação você ir ao centro da Terra. Outra coisa é você pisar nos túneis que vão para o centro da Terra. Eu não preciso dizer nada. Eu só falo para você, viva, ande, entre. O que você vai encontrar lá? Aí a velha história, não tem assim, tinha um roteiro, vamos dizer assim, mas na verdade as coisas que você encontrava eram coisas surpreendentes, diferentes e tinham sentidos completamente diferentes. Não era uma coisa, vamos dizer assim, só falsa. Era uma coisa que misturava a realidade do túnel, que é uma realidade fantástica, com a fantasia que tinha os textos, tinha os Então, aí você tocou um Gilgamesh, tinha ponto muito tudo. importante, porque assim, a gente de fato,
Era tudo real. Não era... O escuro era real, As paredes eram o reais, o processo, chão o a chão era água era real, real. o deslocamento real, o cheiro que tinha. Então, não era uma cenografia, fingir uma coisa que não é. Ele era em si mesmo, ele tinha a densidade da verdade, né? E isso tem a ver com esse conceito lá de trás do público-herói, porque o que a gente entendeu? Que o público, ele sai da casa dele, que é o mundo que ele conhece, e ele chega no lugar, na antessala do túnel, que a gente chamava de agência de turismo, porque a gente achava que o público ia fazer uma viagem, Uma viagem. uma expedição a um lugar desconhecido. A gente entendia que o público era um explorador, que nem Exatamente. os exploradores no final do século XIX, aquela coisa, a Sociedade Geográfica, National Geographic Society de Londres, né, os alemães, os ingleses. Então, a gente tinha isso no na nossa busca dramatúrgica, vamos dizer assim, né? E entendia que o público, então, chegava diante do desconhecido, colocava a bota de borracha, etc., e acabou, ele subia, ele cruzava uma fronteira, o portal do conhecido para o desconhecido, e de fato ele adentrava um lugar que ele não tinha ideia o que ia encontrar, o que ia acontecer com ele, nada. E isso isso é real. E existe uma metáfora que a gente colou nisso, que veio lá aí da teoria do Joseph Campbell, o mitólogo, aquele mitólogo americano. Ele escreveu um livro emblemático que eu lia na ocasião e me contaminou muito, chamava O Herói de Mil Faces. E ele, em tese, ele fala que todos os heróis fazem o mesmo percurso mitológico. Eles saem do lugar onde eles conhecem, da aldeia deles, cruzam o limiar do desconhecido, tem um portal, eles vão para o mundo do desconhecido, vivem aventuras que são provas iniciáticas, aprendem, adquirem conhecimento e eles retornam para a sua aldeia com o conhecimento adquirido e compartilham com a sua comunidade o conhecimento adquirido. Isso ele chama de monomito. É uma simplificação que eu estou dizendo. Quem quiser aprofundar, procura O Herói de Mil Faces. Influenciou até Hollywood, na mesma época. Na mesma época tem um livro que saiu, então teve muitos filmes nesse momento lá, Star Wars, inclusive. O Campbell era um consultor de Star Wars. Mas, enfim, e essa história toda me influenciou muito e eu fiz, então, um paralelo metafórico, evidentemente, entre os heróis que saem do seu lugar conhecido, vão viver uma aventura e retornam, com o público que sai da sua casa, sai do seu mundo de referências, que ele conhece tudo, né? E chegam até a bilheteria, lá que não era bilheteria, já começava aí, era uma agência de turismo. A partir daí... porque se era uma viagem, não podia ser uma bilheteria, então, não era um espetáculo. Então, mas do ponto de vista do público, chegou aí, ele já não conhecia mais nada, ele não tinha referências, as referências dele eram outras, era de bilheteria, de teatro ou de cinema, dentro de um lugar, de um edifício que ele conhecia. Ele só não comprou conhecia... um espetáculo, e ele veio até crítica, esse espetáculo com um ator fulano, ciclano, diz respeito a isso, o resumo da historinha é esse. Então ele sabe que ele vai sentar e vai assistir a história. Ele não conhece, mas todo o entorno ele conhece. No nosso caso, ele não se conhecia absolutamente nada. Então, o paralelo metafórico com o herói é verdadeiro. E daí o espetáculo assumia uma coisa de metalinguagem, quer dizer, ele falava de uma aventura heróica, de um herói lá o Arne Zaknussemm, que for, mas também o público vivia essa mesma trajetória, né? Então, casava uma coisa com a outra. E daí o público, ele cruzava um portal que deliberadamente era criado. Aliás, todas as expedições têm isso. Aliás, todos os espetáculos que eu faço têm desse jeito, né, participativo assim, tem um portal e o público cruza o portal, que no caso era um ônibus lacrado, totalmente no escuro, e a partir daí o ônibus conduzia as pessoas para a outra boca do túnel e o público não tinha ideia onde ele estava. Geograficamente, ele se perdia.
Eles já não sabiam onde ele estava, o que ia acontecer, daí ele se perdia geograficamente e soltava o público lá na outra ponta, que entrava dentro do outro túnel, inflável, né, para fazer a transição do ônibus. Então, ele já saía da boca do Do ônibus. ônibus, ele já saía dentro de um túnel que descia uma escada que dava em outro túnel. Então é como se continuasse, fosse uma continuação. Ele não Ele via. não sabia de onde ele está, da onde ele veio. Ele saía de dentro do ônibus lacrado para dentro do túnel escuro. E esses ambientes eram todos assim, muito pouco iluminados, só o bastante para segurança, né? Então, e o importante é que o mundo exterior ficava lá na agência de turismo. Ele não via mais o mundo externo. Isso era fundamental porque ele vivia só dentro do ventre da baleia, como a gente fala, dentro do ambiente da aventura. Dentro do ventre da Terra. Dentro do centro da Terra. Por isso que eu estou dizendo que o cara fala assim, a viagem ao centro da Terra foi a minha. Qual é o herói? Quem é o personagem? Não tem. O personagem era ele. Ele é que era o personagem do espetáculo. Isso Tanto era que muito. conta aquela história do Ouroboros, que eu acho Não, eu já vou contar. coisa mais legal. Daí o que acontecia? O público, ele entrava nesse lugar desconhecido e a partir daí ele começava a viver uma série de experiências planejadas para ele com intensidade que ele não tinha ideia o que era e ele tinha que reagir espontaneamente a elas. Então essas instalações que o Otávio inventou, muitas delas lá, eram veja bem, não sempre eram participativas. cenografias. Não, eram não. instalações cenográficas, vai. Por que era Participativas. cenográfica? Por que eram cenográficas? Porque de verdade mesmo eram feitas para o espetáculo. Mas eram instalações participativas, ou seja, as pessoas que reagiam com o cenário. Aí falou, o que tinha lá? Tudo era o que era. Não tinha nada lá que era falso. O plástico era plástico, a mesa era mesmo, os livros que a pessoa sentava eram livros, ele podia abrir e ler. Então, de certo modo, lá não tinha nada falso. Tudo era colocado em função das ideias, né? Mas eram coisas de verdade, que você podia chegar perto. Não era para ver de longe, porque o cenário, em geral, é uma coisa cenário, que você vê de longe. não era o cenário. Eram sempre isso. Cada espaço era uma instalação. Uma instalação, às vezes, multimídia, às vezes uma instalação de plástico, às vezes... Mas sempre eram muito mais do que simplesmente cenários. Porque você tinha que cruzar, eram portais, eram passagens, mas eram vivências. Sobretudo, eram vivências. E era 1 quilômetro de... Então, você imagina você produzir 1 quilômetro de instalações. Tinha, praticamente a cada 50 metros, tinha uma instalação, uma iluminação, uma sonorização e uma movimentação dos mesmos 50 atores. Tudo isso é uma mecânica, tudo isso é uma logística completamente diferente de tudo que eu vi em teatro. Não existia isso em lugar nenhum. Foi inventado para aquele espaço, inventado para aquele processo. E por isso que a gente dizia que não era um teatro, ele era uma expedição, porque a pessoa tinha que escolher, tinha que, de certo modo, explorar um lugar que ela não conhecia, e acho que nós também, cada dia era diferente para nós também, então é como se nós também participássemos como guias de uma expedição que todo dia vai para o mesmo lugar, mas muda. Era teatro, sim, porque tinha atores, tinha textos, tinha mini peças, né, dentro de todo o conjunto. Tinha o conceito de turismo, porque o lugar ninguém conhecia, era uma novidade. Alguém já foi fazer turismo no centro da Terra? Não. Então vá. Eu podia ser um folheto. Era franquear a sucata urbana para os seus proprietários, que é o cidadão. Os cidadãos poderiam visitar. A ideia de falar assim, você vai conhecer um túnel, na verdade não foi isso, a gente transcriou. A gente pegou um túnel, que era tipo um túnel abandonado, e transformou ele no centro da Terra. E só que isso aí era um lugar que não existe, um lugar que era desconhecido, tanto como turismo, um lugar em São Paulo, que você passa por baixo do Rio Pinheiros, etc. Tal, mas que você não ia ver ele como ele é originalmente, você ia ver ele transcriado para um espetáculo. Só que a transcriação era assim, era uma parceria entre o túnel e a gente. Então isso aí dava uma expedição, teatro, turismo e a parte da vivência. A parte multimídia, teatro multimídia, né? O conceito multimídia,
estava o tempo todo, porque além de ter desde vídeo criaturas, vídeo, a parte de instalações sonoras, né? Libido Tinha. Sux. Então, tudo eram instalações. Cada uma delas poderia estar numa exposição. A videocriatura já existia, já fazia ela há algum tempo. Então, de repente, era várias coisas. Então, essa fusão de tudo isso criava uma coisa única. Por isso que não gostávamos de chamar. É um espetáculo, que também a vista vê, mas de verdade mesmo, ela tem esses fatores todos misturados. É um híbrido. É uma Então, coisa híbrida. Esse híbrido é uma linguagem nova chamada expedição experimental multimídia. Não é teatro. contém A tudo. parte Você eu falou. sempre chamo de Contém. vivência. Contém tudo. Eu ainda acrescentei, eu acho que a gente acrescentar na época que tem a coisa da vivência. A vivência significa que uma pessoa que vai assistir aquilo lá pode sair, ter visto ou vivenciado diferente da outra pessoa que foi junto com ele. Então, as vivências eram diferentes. Cada um saía de lá, um viu Deus, outro casou lá dentro. E a gente resolvia isso, a gente via isso, já que não tinha o aplauso, era uma coisa horrível, os atores, né? Imagina, as pessoas participavam disso, no fim iam embora. Ia embora. E o ator ficava lá, tadinho, não tinha, Mas não tinha o aplauso, né? Não tinha nada disso. Deixa eu interromper um pouquinho. Aí você fala, por favor, vou falar. Mas do diário. Não, pera um pouquinho. Andei demais? Eu vou voltar um pouco para trás. Eu quero recuperar uma coisa. Então a gente parou. Não, foi muito bom. A gente parou na entrada do túnel, que acontece tudo isso que você está falando mesmo, né? Mas tem uma coisa lá para trás que eu esqueci de falar, que é importante recuperar agora. É o seguinte, Otávio, o que aconteceu quando a gente apagou a luz pela primeira vez? A nossa reação, qual foi? Teve uma epifania, mas essa epifania já tinha acontecido antes, mas aí aconteceu a segunda. A primeira foi quando vimos o túnel. Não, mas no escuro, o que aconteceu? Aí no escuro teve uma brincadeira, tem uma coisa engraçada que aconteceu, porque eu me lembro que quando o Carman desligou, ele estava do lado da chave, né? Ele desligou a chave e falou assim, nossa, eu não consigo ver absolutamente nada, não consigo saber nem onde está a chave. Que coisa incrível. Ainda bem que você está aqui, né, Otávio? E eu não respondi. Aí ele falou assim, Otávio, e eu não respondi. Ele falou, Otávio! Foi uma brincadeirinha, mas eu acho que assustou, sim. Não, Otávio, mas teve isso, mas teve uma coisa incrível, que foi o seguinte, quando apagou a luz e a gente se defrontou com aquela escuridão, a gente percebeu que daí a gente ia poder conquistar o túnel, porque conforme você já falou, a gente podia iluminar setores por setores, então... Podia transformar no que quisesse, era como se fosse um espaço. Mas a gente iluminava um setor, a gente conseguia fazer aquele setor, apagava a luz, ele sumia, daí a gente ia para o próximo. Então a gente conseguiu manejar o túnel, achar uma ferramenta de manejo do túnel. Mas e quando aconteceu isso, foi tão intensa essa escuridão que eu gritei, saí pulando, e você também. Eu acho que a gente até dançou junto, Otávio. A gente lembro de dançar junto. Eu me lembro de dançou gritando e pulando, isso sim. Porque a gente gritou e pulou, que nem porque foi incrível isso daí. Foi uma. Vocês não sabem foi assim, foi surpreendente. A gente ficou muito surpreso e muito entusiasmado. Foi muito bonito, na verdade. E uma escuridão assim que assim, não, nunca tinha visto entendeu? Antes. É uma coisa incrível. E o daí, som ainda junto, né? O som, a escuridão, os ecos, era uma coisa sozinha em si. Aquele momento podia ser um espetáculo. Tipo, você podia fazer uma instalação para alguma museu, não sei o que lá, de levar as pessoas até ali, apagar e deixar elas um tempo lá, já seria uma coisa para a pessoa viver um monte de coisa dentro de si. Chorar, gritar, como ele fez e tal, porque em si, esse era um presente do túnel. Então, e aí nós descobrimos uma coisa dentro desse conceito do espetáculo, que eu chamo de osmose, que era assim, como é que a gente faria o público sair daqui e ir para lá sem falar, gente, por aqui, por favor, que nem um guia. Não tinha isso. Não tinha. A gente simplesmente acabava uma cena, por exemplo, o velho estava numa fogueira, as luzes, inclusive, eram luzes assim, fogueira, lanterna, não era só luz de teatro. Eu vi pouco spot, de verdade mesmo. Eu acho que ele pendurou muito pouco. Então, praticamente não tinha. Era tão complicado que as luzes eram todas feitas naturais. Fogueira, principalmente. Fogo, né?
E, de repente, o que acontecia é que eu estava assim, numa biblioteca, a luz era da fogueira. Aí o velho, que era o dono da biblioteca, quando terminava de falar, ele jogava água, ou apagava a fogueira É? com água, se não me engano, Não, com e tambor. ficava tudo escuro de novo. Quando ficava tudo escuro de novo, 100 metros lá na frente, acendia uma vela. Acendia um castiçal com vela, É. com uma mulher cantando. O que acontecia com a plateia? Ela ia para Mosca, lá, é que nem mosca. que nem Mosca vai ganhar. mosca. Então a Então, gente descobriu uma, como é que é? Dramaturgia da osmose, uma mecânica da osmose, Otávio, nomes mas é isso mesmo. tecnológicos, né? Mas você falou umas coisas que eu quero recuperar agora. Essa sensação de escuridão, ela fez emergir dentro de nós, foi um aprendizado isso que o Túlio nos mostrou, coisas atávicas, coisas que vêm lá do fundo da memória, lá do Exatamente. fundo do inconsciente. Então, a gente quis trazer isso para o público também. Então, o que acontecia? Quando o público saía do ônibus e caía dentro do túnel, ele caía dentro dessa escuridão. E era um entusiasmo, o público ficava, e era muito amplo, era um lugar Ele muito passava a largo. vivência que a gente teve. Eles É, passavam, de certo modo, falaram assim, a mas, gente quer que eles sintam o que a gente sente quando está criando lá dentro. então, É mas como se a era, gente pegasse a imaginação que a gente tinha e colasse no túnel visível, para todo mundo poder sentir parecido. então, mas isso que eu, Sentir a escuridão, e, sentir aquele negócio do som, sentir que está pisando não sabe aonde. Todos então, esses sentimentos a gente queria passar. e isso, Otávio, E só o túnel podia dar. isso virou uma dramaturgia, que eu chamo de dramaturgia por contaminação da imaginação. Porque, assim, quando a pessoa chega dentro desse espaço, já imerge, né? Imerge, né? Ele mergulha. Sai, Pode falar sai ao mergulha que vale. contrário. Sai de dentro da pessoa, Emerge. emerge. Essas emoções inconscientes e não racionais, sobretudo não racionais, né? E isso a gente capitalizou e trabalhou com elas. E eu falo o seguinte: se nesse momento de escuridão, a primeira imagem que a gente mostrasse para o público fosse uma espaçonave, um ser extraterrestre, a partir daquele momento em diante, o público ia sempre acionar a sua memória. Qualquer som que tivesse lá no fundo, qualquer barulho, qualquer coisa estranha, ele ia acionar a sua memória de ficção científica. Ele ia pegar o repertório de ficção científica e ia começar a ver no túnel qualquer coisa associada à ficção científica. Por exemplo. A imaginação era parte do roteiro. Era o que a pessoa imaginava era como se fosse uma parte do roteiro. A gente, não é simulava, a gente sugeria. Solicitava essa imagem. Você sugeria que tal som podia ser um monstro. E a pessoa via um monstro na cabeça dela. Essa que eu chamo de imaginação ser, como chama? Participadora, não. Coautora. Ela que fabricava um pouco. Por isso que cada um não via tudo a mesma coisa. Uma pessoa via uma coisa pelo sentimento dela, outra via outra e ia andando juntos. Estavam juntos no mesmo lugar, mas vendo coisas diferentes porque não estavam vendo. Eles estavam imaginando a partir das sugestões. Mas a imaginação, isso que eu quero chegar, a gente não falava de ficção científica de jeito nenhum, evidentemente. O que a gente queria, o que a gente aprendeu dentro da escuridão e tudo, eram coisas mais atávicas, coisas mais antigas, ancestrais. Então, a gente chegou nos arquétipos, a gente chegou na mitologia. E aí que o Campbell surgiu com força, e essa história do herói de 1000 faces, do monomito, e de transformar, de solicitar e propor ao público, solicitar a memória antiga e emocional, instintiva do público, nesse sentido mítico. Então, quando os caras chegavam, a gente contaminava a imaginação do público com histórias ancestrais. Então tinha uma instalação cheia de microfones assim pendurados no escuro, que a pessoa só ouvia a voz, ele ouvia uma vozinha. Mas a voz passava pelo ouvido dele, e às vezes ele esbarrava, né? Era ele ouvia. Alto-falante, não microfone. Alto-falantes pequenininhos. Forrados com espuma para não machucar, pendurados assim, cada um deles com uma história. Numa extensão
numa extensão enorme do túnel, então Ah, você ouvia uma voz no ar, e você não sabia de onde era, porque você está no escuro, e você, ao se aproximar dessa voz, essa voz contava o início de todas as histórias, e tinham inúmeras, todas não dá, né, mas inúmeras não, os histórias principais emblemáticas. Então, relatos, era a Odisseia, era Gilgamesh. o Gilgamesh, era o Dante, né, a Divina Comédia, era Chapeuzinho Vermelho, porque também tem a mesma estrutura do mito, e por aí vai. Tinha muita. O Edgar Allan Poe usava umas coisas, Viagem ao Centro da Terra. Então, tinha muitas histórias de viagens, viagens, viagens. Sempre os heróis Relatos. viajando, relatos. Isso contaminava a imaginação do público, no nosso entender. E parece que deu certo. Daí o que Parece que eram acontecia? fantasmas, de certo modo, né? Até a pessoa esbarrar, aquilo era uma voz que vinha. Imagina, não é uma voz que está no seu ouvido, é uma voz que vem andando e você esbarra nela, mas não tem corpo. Ela Soltando tá os papos. numa instalação, ela está soltando no ar. E sempre na altura que a pessoa pode ouvir, né? Se fosse muito alto, não daria para ouvir. Mas é uma instalação. É uma instalação, o quê? Sonora? Sonora. Instalação sonora. Dentro de uma peça que tem a ver com teatro. Mas ali era uma Não é instalação. tanto. Tinha até o TV Zen Não, então, do. daí, pera um pouquinho, daí o que acontecia? Isso, as pessoas estavam no escuro e a gente precisava que as pessoas se deslocassem, como o Otávio falou É, anteriormente. Então, o que a gente fazia? osmose. Lá, a 200 metros de distância, sei lá, 100 metros, a gente ligava a TV Zen, que era uma TV, aquela do Pike, né? Que não sei se você conhece, é uma TV É, quebrada que que ela tinha só um tem um risquinho. risco no meio. Mas para o público era só uma referência luminosa. E o que Era acontecia? um risco luminoso que no escuro chamava muita atenção. E isso Você fala assim, norteava. isso aí todo mundo fala, é um televisor. Não, mas aquilo lá era como se fosse um Deus, fosse um sinal divino. Então as pessoas iam naquele sentido porque estava no escuro. E é a primeira vez que eles iam no escuro, porque tinha acabado de descer o túnel e a primeira vez que eles mergulhavam numa escuridão e estavam esbarrando em coisas, as pessoas se grudavam, a É, gente que nunca se viu se se abraçavam. grudava, Se então grudavam. até É. levavam namorada para se agarrar, etc. Tal. Mas era esse sentido desse sentido. E pô, aquilo era uma obra de arte do Pike, TV Zen. Mas Ou seja, estava lá sem reverência. eu sei, mas eu estou falando para mim, né, dentro dos conceitos de pensar a obra de arte transcriada, né, dentro do negócio, aquilo lá ganhou um sentido novo dentro do espetáculo. É multimídia, mas é low-tech e é histórico. Então, esses fatores todos são agregados, entendeu? Mesmo porque quando a pessoa passa pelo lugar que tem esse TV Zen, ela vê que é um televisor com risco. Sabe que é. Então, de certo modo, eu acho que quem tem mais cultura sabe que tinha textos do Borges, tinha textos dos Sertões, era uma mistura. Não era assim. Mas não era uma mistura. Para quem era culto, ali tinha uma riqueza de significados incríveis. Mas E você olha, busca as Otávio, origens. não é que era uma colagem de textos desconexas, não era Não, não, simplesmente. não. Todas Todas elas encadeadas. encadeadas nesse sentido que dessas viagens, desse mergulho no profundo, né, nas profundezas aí Subconsciente. do inconsciente e tal, sempre assumindo a tese da mitologia de que primeiro que existe inconsciente, que existe arquétipos, a gente adotou isso do ponto de vista poético e artístico. Mas o que acontece, Otavinho, está começando, está meio próximo do horário de terminar, então a gente tem que ir meio para o fim, tá? Então, Ou continuamos depois. Bom, obrigado. Não, essa acho que tem que terminar agora. Esse módulo tem que ter esse tamanho aí, eu acho. Então, é o seguinte. Na metade. Mas daí o que acontece? Esse era o início do túnel. A partir daí, tinha uma série de instalações, como o Otávio já falou, sempre participativas, e que era fundamental o público existir. Eu estou falando isso, parece óbvio, mas assim, sem o público, o corpo não dava para ensaiar o espetáculo. O público é o ator principal. Se você não tem o público com a sua reação espontânea, a gente não conseguia ensaiar. Então era obrigado, o processo de feitura, de produção, de manufatura do espetáculo foi sempre feito
foram sempre feitos em cima de workshops. A gente convidava amigos e pessoas desconhecidas, necessariamente que não conheciam o processo nem nada, para a gente poder estudar a reação espontânea delas e moldando o túnel. Às vezes, mais ver se funcionou, né? E ver se funcionou, e até para prevenir acidentes e tal. Mas o resultado foram cobaias. essas... cobaias, a gente chamava de cobaias. Palavras de cobaia, eles sabiam também. Foi uma sequência de instalações participativas, de penetráveis e inusitadas, e de vivências, que proporcionavam ao público atores, uma vivência com o público, relação. Proporcionavam uma vivência única e inesperada, e o público aprendia com a sua reação espontânea. Então, por exemplo, tinha uma muito interessante chamada Safe Sex, que estava na época Sim. da AIDS e da camisinha, todo mundo falando de camisinha, era um terror, né? Era um momento de terror isso, porque a AIDS estava matando muita gente, e era muito contemporâneo esse assunto. E Otávio veio com essa instalação. Era proibido, imagina como era como hoje, né? O então, toque era as pessoas se transarem, elas se misturarem, né? Era uma coisa que era contaminante. Então tinha esse conceito de que, olha, você não pode mais ter afeto, não pode mais abraçar, beijar, transar, a não ser que você esteja encapsulado. Então, o Safe Sex eram cápsulas com pessoas nuas dentro. Eram camisinha, como se fosse camisinha, eram tubos infláveis gigantes, enormes, de 8, 10 metros de altura, né? E infláveis. Infláveis, e a gente lia como se fossem camisinhas, e pareciam camisinhas. E dentro, mas também era uma floresta, era um conceito de floresta também. E dentro dela, então, eram vários desses tubos, dentro de cada tubo tinha um performer nu, com um neon no sexo, as meninas tinham um neon redondo, os meninos tinham um neon compridinho, e não importava o gênero das pessoas, podia usar qualquer um, e as pessoas ficavam dentro dessas florestas, e o público necessariamente tinha que atravessar esses tubos, porque não tinha outra alternativa. Peraí, Otávio, não tinha, não podia nem pela direita, nem pela esquerda, eles eram obrigados a atravessar. E o que nós fazíamos? A gente nunca interferia com o público. A gente estimulava, a gente sugeria, mas a gente não interferia. Então, quando o público saía já de um percurso de várias instalações de escuridão, conforme a gente já falou, acendia, apagava, chegava nesse momento, quando acendia o Safe Sex lá longe, era muito lindo, era uma instalação maravilhosa, naquele túnel, aquele contorno circular, era muito bonito, né, de se ver, e o público chegava bem próximo e vinham aqueles corpos nus, jovens, todos lá dentro. Não, e chamando no sentido de que... Só com olhar, ninguém falava, vem, não existia esse sinal de vir. Então, o que acontecia? O público parava, todas as vezes, em todas as apresentações, eles paravam e ficavam olhando para saber o que acontecia. E a gente quieto, era proibido qualquer um fazer qualquer sinal para o público se mexer. E daí eles ficavam lá, às vezes, 5 minutos contemplando aquilo, até que um mais valente começava a andar e atravessava. E o primeiro chegava, abraçava, as pessoas se beijavam na boca através do plástico, e daí o público todo vinha e atravessava. E era muito interessante, muito interessante. Para cada camisinha que tinha uma mulher, tinha uma de um homem. Então você tinha uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Então, quando você entrava naquela muvuca, naquela almôndega, você abraçava uma mulher, mas tinha um homem atrás. Você abraçava um homem, mas você tinha uma mulher atrás. Então, essas sensações novas de você estar no meio de uma muvuca era novidade. Vamos dizer que você fosse assim, eu gostei dessa pessoa, mas você tinha um toque com a outra. E isso aí era uma experiência nova. Então, essa aí eu acho que foi uma primeira experiência de mexer com gênero, vamos dizer assim. A gente sempre explorou isso nos outros espetáculos também. Mexer com o conceito do masculino e feminino. Ou pelo menos nessa instalação que eu tinha pensado, tinha esse conceito, né? De você ter corpos. E o público... Era corpo mesmo, era sentir corpo. Não, corpo, eu acho que
Eu acho que hoje em dia ela seria bem atual, ela daria para se fazer hoje em dia. Seria, a não ser o fato de que todo mundo abraçava a mesma camisinha, né? Mas tudo bem. É tudo plástico. Mas, Hoje em dia teria que mas isolar cada um, vai. tinha o ponto de vista também do performer e da performer que estavam lá dentro, né? Isso. Os homens e mulheres que estavam lá, eles também tinham uma experiência inusitada, porque nunca sabia qual era a relação do público. Eles Evidentemente, não eram atores, eles eram performers aí no caso. a Entendeu? gente tinha plantado no público um mecanismo de segurança, porque tinham pessoas que às vezes não entravam no jogo de uma forma artística, inocente, É. queriam tirar uma vantagem lá, e isso aconteceu raríssimas vezes, porque as pessoas eram colocadas numa situação tão inesperada, tão inusitada, que desligava alguns botões assim já pré-fabricados, né, de reação social. Então eles chegavam lá, eram muito colocados de uma forma muito espontânea diante das coisas. E isso era muito interessante. Isso é uma coisa muito interessante da experiência do túnel. Bom, daí as pessoas passavam e a partir daí tinham um sem número, umas outras tantas instalações, sendo uma delas ser algemado na parede, né, uma coisa bem violenta, era uma simulação de morte urbana que a gente falava, a gente trazia a violência urbana também para dentro do espetáculo. E por fim, por último, tinha são várias, né? A gente teria que falar um Sim, outro bloco a gente tá correndo. só de explorar os detalhes do túnel. Mas ao Seria final bom ver o vídeo, seria bom pelo menos ver o vídeo do espetáculo. Aí você teria uma tem no ideia YouTube, melhor. Viagem ao Centro da Terra, tem no Tem. YouTube. Daí A o que gente vai acontece? deixar o URL aí depois. Não, e vai ter também o site do centrodaterra.org.br, lá vai Onde ter vai tudo. ter isso. Tem vídeo, tem tudo. centrodaterra.org.br. Mas o que acontece é que depois dessa travessia toda, né, cada um vivendo a sua experiência, tem uma outra coisa muito diferente da linguagem teatral, que é o seguinte: no teatro, o conflito se dá entre os atores, existe o conflito teatral, os atores se jogam e o público fica assistindo a esse jogo. Então, o conflito se dá entre os atores e o público fica sentado assistindo ou andando Espectador. assistindo. O espectador tem várias formas de se ver, mas ele sempre fica contemplando o conflito e o jogo dos atores. Numa cena teatral, numa construção teatral de um espetáculo. Quer Pode seja falar falso. sentado, não sei, quer ser sentado como itinerante. Eu adoro teatro, de qualquer forma, eu acho sensacional, só que é uma linguagem diferente dessa. Essa nossa, o conflito, ele inovou, ele saiu do conflito entre os atores e o conflito passou a ser entre o público e todo o resto. Então, todos esses performers, toda essa site específica, essas construções, essas instalações eram direcionadas para o público se relacionar com elas. Então, vale dizer, o vivenciar, eu chamo, é uma relação de conflito, não de briga e tal, mas de conflito dialético, né? de contradição, de movimentação, de movimento. É o que traz movimento, né? Traz desenvolvimento de ideias, de emoções, etc. E esse conflito nesse sentido. Então, o público tinha que se relacionar com isso de uma forma inédita e espontânea. Novamente, aí entra o conceito do público-herói. Por isso que o público é o herói, é o público que se dispôs a se colocar nessa situação, concordou, aceitou se colocar nessa situação de vivenciar essas experiências de uma forma desconhecida e, portanto, obtendo um resultado espontâneo em que ele próprio se conhecia, muitas vezes. E temos um sem número, não sem números não, mas tem muitos depoimentos que eu vi a saber depois de pessoas que passaram no túnel, maravilhosas nesse sentido. Eu posso ilustrar algumas aqui. Posso falar daqui a pouco. Mas, então, o público herói, por isso que o público herói, vivenciava isso tudo e respondendo uma pergunta do Otávio que me fez lá para trás. O que acontecia? O público saiu na agência de turismo, ele
deu toda a volta, desceu o túnel, atravessou todo o túnel, viveu todas essas emoções, e quando chega no final, que a gente entrava por trás, quando acendia a luz, ele estava exatamente onde ele tinha começado, no mesmo local, né? Porque era o Ouroboros, aquela cobra que morde o próprio rabo. Ele, que é uma figura simbólica forte, alquímica, arquetípica, etc. E ela come o próprio rabo, né? Então o público dava a volta e voltava onde tudo começou, como se nada tivesse acontecido. A única Embaixo da diferença cadeira que ele chegou. a única diferença, o que era, Otávio? Era Era a bota, suja a de bota lama. suja de lama. Como dizia o Milton Nascimento, né? O meu sapato sujo, minha bota suja de lama é sinal de que eu vivi, eu andei, eu Eu mudei. vivi. Eu andei. A frase é assim: a pessoa que chegou não é a mesma que partiu, né? É uma frase muito forte, ficou marcado para mim. Essa frase que está no poema do Cafafes, no fim, né? Está Cavafis, colocado lá. Cafafes, né? Cavafis. Cavafes, troquei um Constantino pouquinho. Cavafis. Ainda bem que o Ricardo tem memória, porque eu sou uma nulidade para essas coisas. Eu só lembro assim: processo é processo. Mas fica tudo invertido, ó. E a tradução de José Paulo Paes. É lindo esse livro aqui, mas está tudo invertido. Mas é o seguinte, esse poema, ele conta e chama Ítaca. Ele fala, se partires por uma viagem, tenha sempre Ítaca em mente. Ele diz o seguinte, que você caminha, e na verdade, quando se chegar em Ítaca, o que valeu, você olha para trás e vê tudo o que Ítaca lhe deu. Quer dizer, o percurso, o caminho. Então, esse espetáculo Ítaca existia na base do espetáculo, e ao final a gente dava para o público um folhetinho que estava o poema Ítaca, e como o Otávio estava falando lá para trás, não existia aplausos. Não existe aplauso numa viagem mítica. Então o que acontecia? O público deixava o seu depoimento por escrito, que a gente lia no dia seguinte para os atores. Então todo dia, antes do espetáculo, a gente se reunia num círculo grande e todo mundo lia os depoimentos do dia anterior. Era um momento incrível para o grupo, né? Em que a gente ouvia os comentários, e o comentário escrito era muito mais forte do que o mero aplauso. E foi um sucesso incrível o túnel, foi uma coisa até emocionante, assim, saiu em tudo que é mídia nacional, todas as televisões de abrangência nacional, a gente teve programas em todas as matérias no mundo inteiro. A gente teve uma matéria na revista Time, a gente teve matéria no Corriere della Sierra, lá na Itália, teve na Argentina, teve vários lugares, e eu não consegui descobrir todos os lugares que saíram, mas assim, teve essa matéria no Fantástico, então foi uma repercussão extraordinária, porque era muito... E eu pergunto, por que teve tanta repercussão? Porque ele tinha muita coisa nova, muita novidade dentro dele, né, de tudo isso, muito inusitado também o espetáculo, né? E eu falo Mas agora... o grande sucesso comercial, né, o lucro imenso que nós tivemos, foi incrível, né? Não foi praticamente nada. Ele não Ou teve nenhum seja, lucro você comercial. monta, exatamente, Zero. quando você tem um espetáculo que tem 50 atores, mais 10 técnicos, mais essa produção, feito para 50 pessoas, é impossível você ter. Todo mundo falou assim: vocês estão loucos, isso aí Tinha não dá para 25 existir pessoas, como teatro. Não dá para existir. eram 28 atores, você tinha uma média, mas na equipe umas 30 pessoas, e o público era 55. 55 pessoas no público e foram umas 30 pessoas Assim, de... Não, a gente não acho que é ganhou mais, nada, né? a gente trabalhou, não teve resultado comercial nenhum, mas um resultado artístico incrível, né? E foi uma coisa... E hoje eu falo, Otávio, passado o tempo, a gente falava muito do mundo pós-moderno, que a gente vivia, que era um espetáculo pós-moderno, depois virou pós-dramático, sei lá, mas assim, Pós-dramático. ele existiu muito mais na mídia, porque milhões de pessoas no mundo
no Brasil e no mundo assistiram esse espetáculo e contaminaram suas imaginações e contaminaram seus ideais e viram as possibilidades artísticas que ele propunha. Falaram assim, sim, você pode fazer um espetáculo na cidade. Sim, você pode ousar e conseguir uma sucata urbana. Sim, você não precisa ficar dentro do palco. Sim, você pode sair do teatro e fazer um espetáculo em qualquer lugar. Você pode fazer no escuro o espetáculo. Você pode usar toque físico. Sim, você pode fazer tudo isso, né? Que é possível, é só ousar e conseguir. Então, isso foi a mensagem que o espetáculo passou para milhões de pessoas no Brasil, né? Embora apenas 5.000 pessoas tenham assistido de verdade, né? Então, Tenho vivenciado. É isso aí. os Tenho iniciados. vivenciado o trabalho. Essas pessoas, sim, essas foram privilegiadas. O resto viu assim, mediado, né? Viu por mídia, viu. Por isso que eu digo assim, é impossível você substituir uma vivência. Então eu acho que o valor do teatro, quer dizer, aquele valor de você ter o presencial, que era o foco do teatro, teatro é principalmente presencial, eu acho que as expedições levaram até o limite. É um pós-teatro, que eles também falam isso, que é um pós-teatro. Eu falei, bom, a performance também seria um pós-teatro. Então, de verdade, eu acho que o teatro, ele talvez a gente esteja revivendo a linguagem de um jeito novo. Ou reviveu, né? E agora Faz está 30 continuando. anos. Mas eu estou falando que já tem frutos, já tem gente que busca isso, inclusive por fruto disso. Pessoas que participaram, pessoas que foram assistentes. Essas Sim. pessoas também se motivaram a ir além disso que se disse que deveria ser o teatro. Então, mas veja, a gente fez isso há Teatro, 20... é o tal do teatro pós-dramático, que pode ser chamado assim também, Eu mas não eu acho que sei, mas expedição é outra linguagem. eu acho que é outra coisa, mas enfim, pode alcunhar do jeito que for, a gente fez isso há 29 anos atrás, Otávio. 29 anos Sim, atrás. Então ele foi precursor de muita coisa que hoje está acontecendo. Tem aquele espetáculo sim, Nova York lá exatamente. no que eu fui ver num hotel, que é meio no escuro também, mas não chega nem de longe perto Sim, do sim, sim. inusitado da coisa e da emoção que proporcionava, né? Eu sei que tem umas histórias muito bonitas que aconteceram no túnel. Teve uma família, eu acho que isso meio para encerrar, né, Otávio? Mas teve uma família que, quando terminou o espetáculo, a pessoa me apertou assim, um homem grande. Eu conheci ele era um convidado meu. E eu falei, poxa, mas ele super emocionado. Daí, tá bom, legal e tal, a mulher dele, o filho. Daí, alguns meses depois, eu encontrei com ele novamente e falei, poxa, mas que legal você foi ver. Ele falou, Ricardo, eu vou te contar uma história. Esse espetáculo foi muito importante para minha família, porque eu tinha perdido um filho um ano antes, e foi uma coisa muito dramática lá na família, e a gente nunca mais se falou nesse assunto, e era uma coisa que estava presente e a gente não conseguia tocar. E quando a gente fez a travessia no túnel e passou por aquele ritual de morte que eu falei que tinha, era um ritual complexo, aqui eu só contei o finzinho, era Sim. tinha uma emoção sempre maior, né, que Era envolvia, uma e vivência de aberta. morte, né? Era uma vivência, a gente não De apontava o morte. dedo, é assim o assado, a gente propunha um clima, uma atmosfera, né, ritualística, eu chamo de ritual artístico de passagem, o túnel é um ritual artístico de passagem. Então tinha momentos assim, emocionais, nuvens emocionais, né? E esse meu amigo chegou e falou, então, e nesse momento a gente se abraçou muito, a família e tal, e a gente entendeu a profundidade daquilo, e no final, depois de sair do espetáculo, pela primeira vez em um ano, a gente se conversou e voltou a tocar no assunto, e foi uma catarse da família, e foi muito importante para a gente. E todo mundo chorou e se abraçou, então eu queria te agradecer demais isso, e foi muito A emocionante na função, né? saída. A função da arte, né? Para ele teve essa coisa muito particular, a gente fez um espetáculo artístico, mas assim, quando terminou o espetáculo e aquele homem daquele tamanho, com lágrimas nos olhos, me abraçando assim, era um homem, né? Eu fiquei muito tocado também, eu não entendia por quê, depois ele explicou. E teve outros casos, Sim. Nossa. casos engraçados e tal. Mas, enfim, o que vale é que a viagem ao centro da Terra, ela foi emblemática nesse sentido, ela foi
possivelmente revolucionária naquele momento, né? Ela foi uma novidade muito grande, e muita gente fala, isso já aconteceu espetáculo itinerante aqui e lá, mas a gente não pode esquecer o momento histórico. Ela, naquele momento histórico, ela foi profundamente significativa, né? Teve outros espetáculos na cidade também igualmente importantes na época, que surgiram de outros grupos, mas o nosso foi muito particular, ele tinha umas características muito únicas, sendo a principal, talvez, essa coisa de colocar o conflito não entre os atores, ele não tinha essa relação teatral, mas era assim entre o público e todo o resto. Daí vem que nós aqui estamos denominando de público-herói. Mas isso é uma leitura, tem muitas outras leituras. Então é isso. É uma coisa aberta, é uma obra que tem muita coisa ainda em aberto. Vamos... Eu fiz uma tese de doutorado sobre isso também, e foi Linda muito legal. Tese. Muito legal. Um monstro de tese. E eu mesmo acho que ficou muita coisa de fora. E olha que foi uma tese, como ele disse, dessa recheio. Mas nunca tem muito pouca publicação em torno do espetáculo, ele é muito pouco estudado. Está aí aberto para quem quiser desenvolver. Otávio, vamos concluir? O que você quer falar? A gente esqueceu alguma coisa? Não. Eu acho que a gente esqueceu muita coisa. Por quê? Porque de verdade mesmo não é uma coisa que dá para ser contida num tempo. Porque cada pedaço do espetáculo, na época, a gente já... Se você pegar entrevistas que a gente deu na época a gente já deu entrevistas bastante explicação. Só que eram coisas que a gente viu daquele momento perto. A distância e a vivência que a gente teve, cada um nas suas áreas, no que fez na vida, eu fiz muitas coisas depois, ela enriqueceu cada vez mais, deu valor a cada minuto do espetáculo, a cada sentimento do espetáculo. Daí eu ter sentido vontade de escrever uma tese, que eu não sou de tese, imagina, eu sou de vivência. Mas de repente eu senti a necessidade de não perder aquilo na memória. A mesma coisa que você está sentindo agora. A ideia de falar assim, isso não pode se perder, porque isso só vivenciou quem vivenciou, e cada dia era diferente, podia ser um dia que era meio performático, tinha a fase de performance no meio, né? Era mais um item lá das coisas, mas além disso tinha as coisas que a gente sentiu de ter feito todo dia, porque não era uma coisa que você montou a peça, caiu fora e os atores repetiram durante 10 anos. Ou não somos autores ou só diretores. A gente vivenciou todo dia, a gente era um daqueles expedicionários. Então eu me senti assim, eu fiz um monte de expedições. Cada expedição eu ganhei uma coisa, cada expedição aprendi uma coisa. Cada expedição eu olhei cada instalação que foi feita, cada atuação, de um modo que eu vi diferente. Eu tive esse privilégio de ser o único cara que viu todas as expedições. Então isso daí é uma coisa para mim que fala assim, essa coisa que eu senti, eu vou esquecer, eu vou perder, eu vou morrer, eu preciso colocar em algum lugar. Por isso que eu pensei na tese. Eu acho que o Ricardo também está certo. Tem que fazer também. Tem que fazer também. Tem que contar as memórias, porque você viu, né? Para mim, as memórias de muita coisa... eu ainda estou lembrando, mas... Bom, está aqui hoje registrado um pedaço. Tem que fazer mais pedaços, tá? Vamos fazer mais pedaços? Vai ter outra, vai ter agora, a segunda conversa nossa vai ser sobre o Merlin. Aguarde, o próximo capítulo vai ser a segunda expedição experimental multimídia. Então, muito obrigado a todos por terem visto. Quem conseguiu ficar até aqui assistindo. E por favor, assistam os vídeos, por favor. Não é nada. Vai no site e assistam a documentação. Tá bom. Obrigado, Otávio. Um abraço. Valeu. Tchau.